No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. O sétimo filho do casal Silva foi o último a deixar essa casa da Vila das Flores, onde ele nasceu e cresceu, onde estudou, amou, lutou e viveu, num coração invulnerável de sertão cearense. Hóspede assíduo do tempo, ele se despediu ontem às 5 da manhã. Sua vida foi uma saga de dedicação e amor aos demais. Como médico de posto de saúde, ele se consagrou aos mais pobres e mais cansados. Em 1973, durante um assalto ao Banco da Vila, ele enfrentou os ladrões, levando o impacto de bala na coxa direita. Nunca mais andou normalmente, mas nunca parou de trabalhar. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. O velho doutora Silva se aposentou em 2014, mas continuou a visitar pacientes e alunos até os últimos dias. Seu nome foi citado no telejornal da Globo. Falaram dele no programa da Rádio Nacional. Ao longo de sua vida, ele perdeu muitos amigos. A esposa, Maria do Rosário, em 2010. O filho mais velho, Josué, em um acidente automobilístico em 1987. E a irmã, Márcia, vítima de câncer no estômago, em 2003. Mas ele nunca se deitou para trás. Falecido aos 85 anos, Dr. José Silva será lembrado como um herói da vida, um defensor da saúde pública e uma inspiração para gerações futuras. No Museu Municipal, inauguraram uma exposição em sua memória. Ao levar a sua vida, deixou um legado de esperança, amor e respeito. Ele ficará eternamente na nossa alma como o sabor do pão cercado de manhã, como a rachadura no relógio de cuco da sala de estar, como a neblina da manhã que se desvaneceu ao lado da horta. O velho médico sonhará para sempre na vitrola antiga, em seus discos riscados, em seu gesto carinhoso e em sua atitude de solidão. Esta tarde, ontem em _start assistente, a vida do senhor falecida, Maria Ribeiro, encerrava-se com a idade de 80 anos. Nascida no pequeno povoado de Lagoa Dourada, em Minas Gerais, filha primogênita de pais humildes e devotos, Maria já desde criança despertou pela natureza e pelos valores do amor e da caridade. A juventude de Maria foi marcada por um sentimento inegável, a paixão pela educação. Com 17 anos, ingressou na Faculdade de Educação de Belo Horizonte, onde se graduou em Pedagogia e Letras. Sempre uma mulher dedicada e resoluta, Maria se destacou nos estudos e, logo após a formatura, foi nomeada diretora de uma escola pública no interior mineiro. Como diretora, Maria construiu um impulso educativo que durou décadas. Seu método era simples: amar os alunos, ensinar com paciência e criar um ambiente afetivo para o aprendizado. Dentre seus antigos alunos, ainda hoje há muitos que se lembram com afeto e gratidão de sua professora. Em 1972, Maria recebeu o título honorífico de professora emérita, um prêmio que a homenageou por 30 anos de carreira escolar. No entanto, Maria nunca parou de ensinar e dedicou-se à vida pública, onde se destacou como defensora dos direitos das mulheres e do meio ambiente. Em 1986, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Maria foi homenageada por seus esforços em preservar o patrimônio cultural mineiro. No mesmo ano, foi eleita Mulher do Ano pela Associação Comercial de Belo Horizonte. A vida privada de Maria também foi marcada pelo amor e pelo cuidado. Casou-se aos 24 anos com seu grande amor, João Ribeiro, um homem que compartilhava do seu idealismo e que, por muitos anos, foi seu maior apoio. Juntos, eles construíram uma família e, mais tarde, uma pequena fazenda, onde dedicaram-se à agricultura orgânica. Maria sempre amou a natureza e, especialmente, as orquídeas.
Ela tinha um ótimo olhar para detectar as plantinhas de orquídeas no campo e cuidava delas com afeto. Sua coleção foi reconhecida mundialmente. Em 2015, Maria recebeu o Prêmio Jabuti, um prêmio que valorizou seu trabalho como protegedora da natureza e como incentivadora do amor pela flora. Maria Ribeiro foi um exemplo de dedicação e carinho. Sua vida, marcada por tragédias e alegrias, sempre foi caracterizada pela força de sua personalidade e pelo respeito pelos outros. Hoje, a comunidade mineira se reúne para lamentar o falecimento de uma mulher que, mesmo tendo vivido 80 anos, continuou a iluminar as vidas das pessoas por meio da sua obra e do seu legado. E ela será lembrada como a mãe que ensinava seus filhos a cultivarem suas próprias flores, a mulher que ensinava a ler os mais jovens de sua comunidade, a irmã que se preocupava com o bem-estar de todos e amiga que, mesmo tendo falecido, continua a dar vida a quem a conheceu. Hoje, Maria Ribeiro deixa de existir como uma presença física neste mundo, mas suas lembranças continuam vivas, e pelos que amaram e admiraram sua obra, ela vive e viverá para sempre. Selton Mello, o astro da interpretação brasileira, um sol brilhante no cenário artístico nacional, cujo nome emociona a cada vez que é lido. Um homem de múltiplos rostos, capaz de se transformar em qualquer personagem, com sua versatilidade inegável e profundidade interpretativa, Selton conquistou o coração do país. Atraído pela magia das artes cênicas desde criança, ele nasceu no coração da cidade de São Paulo, entronizado no Teatro Vila Nova, onde a vida em cena era mais do que um sonho. Sua infância foi marcada por melodias e coreografias, onde os pais, fervorosos apoiantes da arte, alimentaram o sonho de sua criança, enquanto a mãe, uma talentosa pianista, tocava nos fundos. Os anos se passaram, e Selton cresceu como uma flor no meio das artes, saindo do berço da casa para o teatro, onde encontrou seu primeiro amor, a atuação. A vida sempre foi um palco para ele, e cada papel desempenhado era uma nova chance de exploração e crescimento. Ele se transformou em tantos personagens, como as folhas que caem no jardim botânico, cada um deles com sua própria história, seus próprios sonhos, suas próprias esperanças. Seu talento é tão vasto quanto o mar de Paranaguá, e ele se esforça para trazer à vida as palavras escritas, tornando cada personagem um ser humano verdadeiro. Melhor conhecido por seus papéis em filmes como Carandiru e Cidade de Deus, Selton é o retrato vivo da realidade brasileira, que nos faz refletir e questionar nossa própria vida. E o que mais ele sabe? Que a vida é uma obra-prima, como a arquitetura do Iguaçu, onde todos têm seu lugar e suas próprias histórias a serem contadas. Ele é um homem do Brasil verdadeiro, que fala com a força de uma batida de futebol no Maracanã, que sabe o que quer e vai por ele com paixão e dedicação sem limites. A sua carreira é como a música da bossa nova, cheia de sensualidade e graça, e ele é uma luz no meio do caos, um guia para nós, o artista que nos inspira a ser melhores. Selton Mello, a lenda viva do cinema brasileiro, cuja obra permanecerá para sempre na história da arte. Um homem de 1000 rostos e uma só alma, ele é a personificação do sonho e do amor pelo teatro. E o Brasil ficará eternamente gratagudo por sua presença no cenário artístico, como a floresta de Atlântica que nos abraça com seu charme e beleza. Naquele canto de Minas, onde as matas se amontam e a terra é fecunda como a alma de um poeta, surgiu um menino chamado Selton Mello. Um menino que nasceu em meio às risadas dos avós ouvindo os discos de Tom Jobim, entoando sonhos com as notas do violão, sentindo a batida da vida através do ritmo das maracás. Sua mãe, uma mulher tenaz e resoluta, que em suas horas livres ensinava gramática e matemática às crianças vizinhas, era também a responsável por iniciar o menino na exploração do mundo da leitura. Aliás, foi nessas páginas de paperbacks que Selton encontrou seu primeiro amor, o teatro e os personagens mágicos dos palcos. A casa em que cresceu era uma espécie de lar vivente, onde a música, a poesia e o teatro eram presentes em todos os momentos. E foi nesse ambiente fecundo que Selton começou a desenhar suas primeiras marionetas, esboçar os traços dos personagens que mais tarde ele mesmo interpretaria no palco. Naquele espaço quentinho e cheio de vida, onde o sol entrava através das janelas e iluminava as páginas amarelas do livro do menino, nasceu um sonho: ser ator. Um sonho que brotou da terra fértil da criança e cresceu com o tempo, enquanto os anos passavam e a vida se desdobrava em torno dele.
Era nessa cidade de Passos, onde as festas eram celebradas com alegria, a música tocada com entusiasmo e a tradição vivida com fervor, que o menino aprendeu a amar seu país. Amar a terra do futebol, do carnaval e da paixão. A terra que, por meio de sua arte, ele faria vibrar em corações por todo o Brasil. Mas não só a terra foi responsável por moldar sua personalidade. As pessoas que cruzou ao longo do caminho também contribuíram para desenhar o rosto interior de Selton. Seus irmãos, os olhos verdes da irmã e o coração generoso do irmão, ensinaram-lhe a importância da família, da solidariedade e do amor. E foi nesse cenário de amor e esperança que Selton Mello, o menino que encantava seus parentes com contos fantásticos, despertou para o mundo artístico, com a bênção das mãos do tempo e a bênção da vida. E hoje, como ator consagrado, ele continua cantando a sua própria história, a história de um sonho que nasceu em meio às risadas, a história de um menino que sempre quis ser ator. A lua de outubro iluminava as ruas do Rio, um lugar onde o sol brilha, mas também traz tempestades. Naquela época, Selton Mello era uma sombra flutuante, uma criatura em busca da sua verdadeira identidade. Em busca de mais do que a vida provincial de São Paulo lhe oferecia, ele se lançou ao mar das grandiosas montanhas do Rio de Janeiro, onde o futuro parecia tão distante quanto o fim da praia. Lá, em meio às cascas de cocô e às pétalas roxas das yamandos, ele descobriu que o teatro era mais do que um local para esconder-se do mundo. Era um santuário, um lugar onde a alma poderia ser exposta sem medo. A cada passo naquele novo mundo, Selton sentia suas raízes se afundando mais profundamente em território carioca. Para ele, o teatro era uma floresta encantada, onde os atores eram guias e as escuridões das sombras eram desafiadas pela luz da palco. Foi assim que conheceu os mestres, aqueles profetas do drama que o ensinaram a ouvir o ritmo do coração do papel e a sentir a batalha da vida através das palavras. Mas o Rio não era apenas um lugar de luzes e sonhos, era também uma terra de tempestades, onde os sonhos eram provados ao passo em que se enfrentavam as provações do tempo. E Selton, com sua força de vontade, lutou contra as correntes da vida para não ser arrastado para o fundo dos oceanos dos desafios. A cada dia, ele encontrava-se mais próximo de uma realidade em que a atuação não era apenas um passatempo, mas sim um sacramento, uma chamada do destino. E ao memorizar os testes e as oficinas, ele se transformou em uma espécie de guerreiro, armado com sua sensibilidade e carisma natural. Era assim que surgiu aquele intenso olhar, aquela intensidade que o diferenciava das outras sombras do palco. Era assim que Selton Mello se tornou mais do que um ator, foi se transformando em uma lenda viva, um símbolo da força e da coragem de um sonho realizado. E hoje, quando os ventos do mar cantam suas canções, é como se ouvisse a voz de Selton, gritando ao alto do mundo que, mesmo na tempestade, o artista é mais forte que tudo. E que a vida é uma música que só pode ser tocada com todo o coração. Naquele país chamado Selton Mello, uma lua brilhava com tanta força que era impossível ignorá-la. Na vida adulta, ele se erigiu como um colosso, uma encarnação divina do talento e dedicação. Eles dizem que ele nasceu para atuar, mas a verdade é que ele foi criado pela paixão pelo ofício, por aquilo que _start user. Na vida adulta, Selton Mello consolidou-se como um dos grandes nomes do audiovisual brasileiro, participando de novelas de sucesso, filmes premiados e séries aclamadas. Atuou em produções como O Alto da Compadecida e dirigiu filmes como Palhaço, que lhe renderam reconhecimento nacional e internacional. Recebeu prêmios importantes, tornando-se símbolo de qualidade e autenticidade artística, sempre equilibrando popularidade e profundidade cultural. A vida de Selton foi marcada por uma constante busca pela excelência, um desejo insaciável de se aperfeiçoar em cada personagem que interpretou. Ao mesmo tempo, ele se transformava em tudo e em nada, enquanto verdadeiro ele se esconjuntava, como uma flor que, aberta à luz do sol, revela suas vias secretas. Os olhos de Selton são palco para tantos sentimentos, tantos relatos, tantas histórias vivenciadas com tanta intensidade em cada expressão. Ele é o palhaço que se ridicula, mas também o triste clown que sabe que a vida não sempre é um circo agradável. E em todos esses papéis, ele desempenhou-se com uma autenticidade que lhe rendeu respeito e admiração de seus colegas e público. Ele é o selo de qualidade, o sinal que tudo está no lugar certo, como se a vida artística brasileira tivesse um guardião invisível.
E ele fez isso com uma leveza inegável, um olhar que parece dizer mais do que as palavras podem expressar. Os prêmios são o testamento de sua arte, um reconhecimento, um caminho marcado por paixão e dedicação. Mas para ele, foi uma jornada cheia de magia e mistérios, onde cada papel foi uma etapa em um caminho sem destino definido. Selton é o símbolo da verdadeira arte brasileira, do talento transformado em lealdade e afeição pelo ofício. Ele é a ponte entre o passado e o futuro, a luz que guia aqueles que sonham com o audiovisual e um testemunho de que, mesmo no meio das marcas comerciais e da indústria globalizada, a verdadeira arte vive em cada um dos nossos corações. E é nesse Brasil diversificado e rico em talentos e cultura que Selton Mello se consagrou como um nome incontornável, um astro no céu do audiovisual brasileiro, cujo brilho ainda iluminará muitas fases da vida de tantos amantes do cinema, das novelas e das séries. E é nessa terra que ele se transformou em uma lenda viva, um símbolo do que a arte brasileira pode alcançar com dedicação, talento e humildade. Selton Mello, uma luz que brilhou no cenário brasileiro, cujo legado continua iluminando o caminho de novos artistas. Um homem capaz de transformar o cinema e a televisão em um terreno mais elevado, mas sempre manteve o contato com o coração do povo brasileiro. Seus olhos, como fossem portas abertas ao mundo, mostraram-nos que a arte tem poder transformador. A coragem de se reinventar e a importância da sensibilidade são as armadilhas que ele escolheu para viver. Ele aparece em nossas vidas como um intérprete intenso, capaz de nos mostrar uma gama de emoções que muitas vezes é difícil de expressar com palavras. Seu talento transcendeu as telas, ele viveu seus papéis, sondando os profundos recessos do ser humano. Foi como se a vida de Selton estivesse ligada ao coração do Brasil, em uma dança eterna entre as histórias que contou e o povo que se encheu de vida delas. O mundo de Selton Mello era uma mistura de cores, som e sentimentos. As ruas de nossas cidades cantavam sua música, e seus olhares ficaram gravados no tempo como um testemunho do amor pelas artes, pelo Brasil e pela paixão por viver intensamente cada momento. Seus filmes e séries se transformaram em peças-primas da nossa cultura, deixando marcas profundas em nós, como as rãs que marcam a areia de uma praia no Brasil.